estamos com a presença do Sérgio Moraes, um dos principais conhecedores da história do Pilar, que queria que o senhor falasse sobre um pouco da origem do Pilar. Bom dia. Bom dia, prazer falar para vocês dessa turma da Escola Criativa. Então, o Pilar completando agora 148 anos neste ano, mas tem mais de 400 anos de história. Então, a origem do Pilar surgiu assim como no Brasil, né, com a colonização portuguesa, e quando eles também aqui chegaram, já encontraram a presença dos índios cariris, lá por 1600, ou seja, 148 anos de emancipação política e mais de 400 anos de história. Então a origem da cidade, quando os portugueses aqui chegaram, já tinha a presença desses índios cariris. E com o passar do tempo, as ocas, eles moravam nas ocas e ficava aquele pilar de sustentação. Então eles tinham, os portugueses, para chegar ao Pilar, tinha esse pilar da oca de sustentação e tinha como referência. E ali naquele pilar, ali naquele pilar. Então quando voltavam sempre, quando vinha alguém, tinha aquele pilar como referência. Há também a história de Nossa Senhora ter sido encontrada num pilar, mas essa história também é a mesma lá de Saragoça, na Espanha, que inclusive está no hino da padroeira. Tiago vê por sobre um pilar, Maria sorrindo de emoção. Então a história assim mais real que pode ser é a questão desse pilar de sustentação, que era como um ponto de referência. Você chegou pela lagoa, aí tinha aquele pilar ali, e quando o espanhol aqui chegou e soube da devoção a Nossa Senhora do Pilar, o nome Pilar trouxe a santa lá de Saragoça, da Espanha, que passou a ser a padroeira do Pilar. Agora, quais as principais culturas pilarenses? Bom, o Pilar é um berço riquíssimo, né, de cultura. Eu acho que a maior riqueza, a maior cultura do Pilar é o próprio povo. O povo com a sua identidade cultural, né, os filhos ilustres do passado que construíram a história dessa cidade, os grupos de folguedos populares. A exemplo, antigamente tínhamos aqui muitas cheganças, né? Tinha várias cheganças. O guerreiro, tinha as baianas que ainda hoje existe, o pastoril, o boi do canário, e também duas grandes referências da nossa cultura, que são os blocos Leão de Aço e os Caçadores, os mais antigos de Alagoas, prestes a completar 100 anos. A cultura popular, os cordelistas, enfim, tudo o que é de cultura em Alagoas, o Pilar é uma das grandes referências. Sobre os filhos ilustres. Bom, os filhos ilustres, como eu falei, o Pilar tem uma terra de muitos filhos ilustres. O principal que a gente sempre fala é o Arthur Ramos, que nasceu onde é a Casa de Cultura, que passará por uma reforma em 7 de julho de 1903. Então Arthur Ramos estudou muito e logo com 17 anos ele já era professor de português. Então ele seguiu para Maceió, de Maceió ele foi para Bahia, onde se formou em medicina, defendendo a tese Primitivo e Loucura. Foi elogiado por Freud, considerado o pai da antropologia brasileira, dos pais da antropologia brasileira. Depois da Bahia, Arthur Ramos foi para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ele chegou até a França, em Paris. Muitas obras ele publicou, dentre elas O Negro Brasileiro, em 1934, A Mestiçagem no Brasil, A Criança Problema, Higiene Mental na Escola. Todos esses estudos o Arthur Ramos fez. Então ele deixou obras importantes, não para o Pilar só, mas para a humanidade, obras escritas, né? E por isso que nesse livro que a gente lançou agora há pouco, Pilar, Cidade da Gente, eles estão aqui inseridos, os filhos ilustres, a origem da cidade, todos os detalhes que serão inseridos nas escolas, primeiramente as escolas municipais e possivelmente posteriormente as escolas particulares. Além de Arthur Ramos, Costa Rego, que foi governador de Alagoas, ficou órfão de pai e mãe, com apenas 11 anos de idade. O tio dele, Oliveira e Silva, levou para criar no Rio de Janeiro ele e o irmão, Pedro e Rosalvo da Costa Rego, e ele chegou como varredor do jornal lá. Eram serviços gerais do jornal Correio da Manhã, chegando a ser redator-chefe. Voltou para Alagoas, foi eleito governador e aqui no Pilar ele deixou grandes obras, como a campanha para a construção do hospital, juntamente com o irmão de Arthur Ramos, Nilo Ramos, e o povo do Pilar, é claro. A Escola Estadual Oliveira e Silva, que é o grupo que a gente conhece aqui, como também a ponte sobre o rio Terra Nova, onde hoje funciona a Guarda Municipal, que era teatro, depois foi delegacia. Então a importância de Costa Rica foi muito nessa rodovia também que dá acesso ao Pilar, que é a rodovia que leva o nome dele, a rodovia Costa Rego. Então temos muitos filhos ilustres e os principais que a gente fala, Arthur Ramos, Costa Rego, mas temos outros. José Benjamin, Zaderinho, que era poliglota, falava 8 línguas, inclusive o alemão. Zito Cabral, Albérico Cordeiro, né? Otacílio Cavalcante, Rubens Canuto, não foi pilarense, mas veio Pilar e trouxe grandes empreendimentos. E o Hilton Pimentel, que construiu o cinema, que tinha a fábrica de criação de tecido. Então, são muitos pilarenses ilustres. Então, é isso que eu tenho a dizer.
Muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao vivo.